Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é o dia 30 de outubro de 2013. Estamos terminando mais um mês. O Natal está perto e 2014 quase lá. Estou de paletó hoje porque daqui do programa estarei indo ao restaurante da Ser Tigre, onde vou participar do jantar em comemoração aos 10 anos de fundação do Instituto Carlos Roberto Hansen, que é o braço social da Tigre. Eles fazem um trabalho muito importante, principalmente junto às crianças e adolescentes. Programas de prevenção contra as drogas, contra a bebida e incentivo à prática do esporte. A Tigre faz com que seus diretores, seus gerentes e seus funcionários voluntariamente destinem parte do seu imposto de renda para essas obras sociais. E com isso consegue atingir milhares de famílias, não só aqui em Joinville, mas em todas as cidades onde a empresa multinacional joinvilense tem as suas fábricas. Parece mentira, mas as obras da Rua Timbó terminaram. Eu digo isso porque morei durante muito tempo ali na Rua Alceu Queto, perto da Rua Timbó, e acompanhei durante muito tempo o drama daqueles moradores. Eu, quando fui morar lá, a Rua Timbó ainda não era pavimentada. E as obras de drenagem do rio Morro Alto é que demoraram bastante, trazendo muito incômodo aos moradores daquela parte da cidade. A rua foi alargada, o rio drenado, livrando os moradores dos alagamentos, e agora vai fazer parte do que o meu colega Jefferson Saavedra chamou de trinário. A Timbó e a Rua 15 tendo sentido único, e outra rua, a Benjamin Constant, também tendo rua formando um trinário ali naquela região da cidade. Esperamos que o trânsito, principalmente nas horas do pico, ali na Rua 15 de Novembro, seja minorado, porque resolvido não vai ficar nunca. Resolvido não vai ficar nunca. Aliás, falar em trânsito, eu estive uma tarde, uma noite, uma manhã na cidade de Bogotá, na Colômbia. Não existe trânsito mais caótico daquela cidade. É impressionante. Eu saí do hotel, cheguei lá por volta do meio-dia e saí às 3 horas da tarde para me dirigir até o prédio onde funciona a redação do jornal El Tiempo, e fiquei impressionado. Demorei 1 hora e 45 minutos para chegar até lá. A sorte que na volta, voltei 11 e tantos da noite, não encontrei tanto tráfego. Mais uma vez eu digo, não reclamo dos nossos pequenos e adoráveis engarrafamentos aqui da nossa cidade. Sábado, mais uma vez o mercado e a previsão do tempo indica tempo bom, calor, e a grande atração do mercado público vai ser o meu amigo Budal e o seu Estúdio 8, essa ótima banda que toca sucessos inesquecíveis dos anos 60, 70, com o Budal no vocal, que é uma grande atração, repito, lá do mercado. Infelizmente, não vou poder estar lá, mais uma vez, mais uma viagem pela frente, e gostaria de acompanhar. Mas recomendo a todos para irem ao mercado à tarde, depois das 16 horas, para acompanhar o Estúdio 8. Segunda-feira à noite, eu saí do jornal e fui até o Itaú. Isso por volta de 10h15 da noite. E lá encontrei velhos amigos, como Rolando Isler, o Teco, isso tudo lá na casa do Lito. Todo mundo conhece ali no Itaú. Estava lá também José Mira, o Testoni,
o técnico do América, de futebol, o Nego, enfim, vários amigos que eu revi. E lá pelas tantas, depois de saborear uma galinha com arroz, eu fui informado de que o cozinheiro daquela noite, cunhado do Lito, era aquela vítima de agressão de um martelo na cabeça na Boate Palmeirão. As imagens foram divulgadas por todas as emissoras de televisão. E hoje, no ND Online, eu descrevo o meu encontro com ele e está lá o vídeo para quem quiser lembrar ou não tenha visto ainda. Foi uma das agressões mais covardes que eu tive a oportunidade de ver em imagens. O agressor chegou com o carro, ficou ali fora, eu não vou dizer o nome dele, que ele, até por uma questão de... Ele chegou, ele trabalhava como guardião ali da Boate Palmeirão, chegou e ficou conversando com o cara. E nisso passam atrás dois sujeitos e a vítima olhou para lá para ver quem era. Quando ele olhou, recebeu uma burdoada de martelo bem nessa parte aqui. Ele caiu, olha, uma cena impressionante, uma agressão covarde. E ele me disse que ficou acordado todo o tempo, imagina a dor que ele sofreu, até nem anestesia ele acabou perdendo sentidos para fazer a cirurgia. Tiveram que colocar um reforço, um gás, uma máscara de gás para ele desacordar e fazer a cirurgia. Está bem, com dificuldades de conversar, de falar algumas palavras, pronunciar algumas palavras, mas está levando uma vida normal. A família, me disse ele, percebeu que ele ficou um pouquinho mais impaciente e às vezes mais nervoso, mas leva uma vida normal. E ele tem até visitado às vezes o Palmeirão, onde ele disse que deixou muitos amigos. E o agressor covarde, dificilmente vamos conhecê-lo, porque ele não lembra nem mais a cor do carro e muito menos a fisionomia dele. E as imagens não permitem identificá-lo com segurança. Nós vamos ao intervalo e retornamos logo depois com a segunda parte do programa Os Colunistas. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Muito bem. Parece que a paz no PPS de Joinville está sendo abalada com a polêmica criada em torno da filiação da Graziela Schneider, que é a mulher do vereador Maicon César, que está sem partido. Ela foi anunciada que se filiou ao partido, mas está encontrando resistência de alguns segmentos do partido. Falei com uma fonte do PPS aqui de Joinville e ele me disse que o seu grupo não aceita a filiação dela e que vai fazer de tudo para que seja obedecido o estatuto, que a filiação seja discutida na executiva do partido e também no diretório. Há polêmica. Eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum, porque um partido só tem que somar forças. E a Graziela, apesar de nunca ter participado de uma eleição, ela é a mulher do Maicon e participou e coordenou a campanha do Maicon, vitoriosa, aliás. Então, acho que ela tem todo o direito de se filiar do partido e também de concorrer a deputada federal. Seria essa o cargo oferecido a ela, com o consentimento, naturalmente, do deputado estadual Sandro Silva, que está lá na Assembleia até o final desse ano. O Sandro Silva assumiu dia 15 e está lá na Assembleia. Aliás, ele fez um pronunciamento contundente contra a situação da insegurança aqui na zona sul da cidade. O Sandro, que mora na região do Paranaguá-Mirim. Gostaria de recomendar a todos, é imperdível, uma entrevista feita no programa Tribuna do Povo, do Nilson Gonçalves. O Jackson entrevistou um cidadão que na madrugada acabou batendo o seu carro num poste. A entrevista é imperdível. Vocês procurem no YouTube
o motorista bêbado de Joinville. É imperdível. Eu nunca vi uma pessoa no estado que ele ficou trocando palavras no estado de embriaguez. Ele disse que não estava bêbado. Quer dizer, nesse caso, nem precisa nenhum teste de bafômetro para detectar o seu altíssimo teor alcoólico. Eu fiquei impressionado com a prisão do motorista e a apreensão de mais de 1 tonelada de maconha aqui em Joinville. Puro desconhecimento dos traficantes. É que Santa Catarina é zona livre da aftosa. E para manter esse status, o governo do estado faz um controle rigoroso nas suas divisas. O Paraná, com o Rio Grande do Sul e também com a Argentina. Em função disso, não entra no estado gado, cavalo, porco, galinha, vivo. Não passa. É para evitar que esses animais venham contaminar aqui o estado, que, repito, está a zona livre da aftosa. É um privilégio isso. E o governo do estado, a Secretaria da Agricultura, a SIDASC quer manter esse status. Pois os traficantes lá do Mato Grosso do Sul contrataram um caminhão boiadeiro, esses que carregam bois, para, num fundo falso, trazer mais de 1 tonelada de maconha para Santa Catarina. Não se sabe para onde iria esse caminhão. E eles, no fundo falso, o caminhão entrou no estado e ficou parado num posto. Os policiais rodoviários da Polícia Rodoviária Federal, acostumado como dizem, de conhecer o cego dormindo, pararam e desconfiaram daquele caminhão. Chegaram lá, perguntaram para o motorista o que ele estava fazendo, para onde ele iria, o que ele iria fazer. Ele disse que iria buscar uns cavalos no caminhão e não sabia onde. É claro que caminhão boiadeiro, sujo de fezes, de estercos de gado. Colocar cavalo, aí tem alguma coisa. E não deu outra. Foram lá, revistaram e encontraram o fundo falso com a maconha dentro do caminhão. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã aqui no programa Os Colunistas, que é apresentado sempre na TV da Cidade a partir das 7h45 da noite, 19h45, depois da revista esportiva do Mira e do Cacá. Acompanhe o programa, vocês acompanharam o programa. O Joinville teve uma rodada muito favorável. E eu, pessoalmente, fiquei em casa, saí do jornal, fui direto para casa para secar o América de Minas Gerais e também o Avaí. E enquanto eu assistia a vitória do Paysandu lá na Arena Independência, estava ouvindo pelo celular a rádio CBN Diário no jogo do Avaí. Estava empatado de 1-1 o Avaí lá em Atlético Goianense, lá de Goiânia, no Serra Dourada. E quase no final da partida, o time goiano virou para 2-1. Os adversários estão ajudando. Vamos ver se o Jack, na sexta-feira à noite, consiga uma vitória sobre esse belo time do Paysandu. Não se engane, não vai ser fácil. Eu vi o jogo, apesar deles jogarem muito tempo com um a mais, mas é um time muito bom. E quem é titular desse time é o Jailson, aquele nosso velho conhecido aqui do Jack. Até amanhã. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.